irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos a preleção da lição 10 da Escola Bíblica Dominical, 10 de março de 2019, cuja temática: Poder do Alto contra as hostes da maldade. Nós vamos agora fazermos uma oração para que Deus possa abençoar esta pré-aula. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, nesta oportunidade ímpar de estarmos, Senhor, meditando na Tua santa e bendita palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos auxiliar, nos ajudar, como também a todos aqueles que estão participando de uma forma direta ou indiretamente desta pré-aula, que tenhamos conhecimentos do alto para a glória do Teu nome. E nós, na qualidade de cristãos, tenhamos também o poder do alto para nós vencermos as hostes da maldade. Abençoa a cada um de nós, abençoa a Tua igreja sobre a face da terra e também ao Teu povo Israel. Salva o Teu povo Israel para Ti, pois no nome glorioso de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a temática: Poder do Alto contra as hostes da maldade. Lançando mão da crítica textual, nós vamos meditar com respeito ao poder do alto, que vem do grego dynamin ex hypsus, que equivale também à expressão no hebraico os mimaron, que é traduzido por poder, força, vigor do alto, ou seja, do céu. Nós vamos para o texto áureo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Verdade prática: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está registrada em Atos capítulo 8, versos 5 a 13 e verso 18 a 21. Leamos a palavra do Senhor. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo já batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu
dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluias, muito bem. Nós vamos para o objetivo geral, deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Objetivos específicos: explicar o contexto histórico de Samaria, expor sobre o evangelho entre os samaritanos, mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. Então, na introdução, nós vamos ver o seguinte: que houve um trabalho evangelístico em Samaria, e isso aconteceu quando houve uma grande perseguição, ou a primeira perseguição contra a igreja do Senhor, e registrado nas Escrituras Sagradas, que espalhou os cristãos por toda parte ali na Palestina. E Filipe, ele foi então para Samaria e ali começou a propagar o evangelho. E houve um grande sucesso na pregação, naquele projeto executado por Filipe na igreja primitiva. E nós vamos entrar agora já no tópico 1, porque esse tópico vai focar muito com respeito ao contexto histórico daquele cenário que aconteceu em Samaria. Muito bem. Se nós criarmos uma linha de tempo para estudarmos a história dos samaritanos, nós vamos iniciar com a data de 722 antes de Cristo, registrado em segundo livro de Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1 a seguir. Aí nós vamos encontrar aqui quando iniciou então Samaria no contexto histórico-cultural. Então, Salmaneser, né, expressando em português, já que em hebraico é a expressão Salmaneser. Por que isso? Porque o S no hebraico de Summer nunca terá som de Z. E então a expressão correta, então seria Salmaneser. Muito bem. E ele invadiu então o território de Israel, levou as tribos de Israel em cativeiro para a Síria, né, as 10 tribos de Israel, e ficando Judá e Benjamim somente, que era o reino do sul. Mas o reino do norte foram levados em cativeiro, e nós vemos então que Salmaneser, ele trouxe alguns habitantes de outras localidades, não é? E nós vamos encontrar que ele trouxe os habitantes de Cuta, de Avá, Hamet e Sefarvaim. Ficaram ali em Samaria.
Então, nós aplicando essa linha de tempo, então iniciamos 722 a.C., né? Em que a Síria estava no seu apogeu, e eles então dominaram o Reino do Norte. Muito bem. Aí nós vamos encontrar que ali por volta do ano 516, quando já Babilônia era predominante, que levou por volta de 586, uma data histórica, que levou então Judá ao cativeiro babilônico. Então, e cumprindo aquele período de cativeiro profetizado por Jeremias, cumpriu-se os 70 anos. Aí o que aconteceu? Eles retornam e voltam para reconstruir Jerusalém, como também o templo. E então nós vemos que os samaritanos desejaram até ajudar a reconstruir o templo, mas os judeus não aceitaram, né? Já que era um povo de uma miscigenação, era resultado ali já agora de união de algumas nações, como já dissemos, que foram para Samaria. Então, estamos agora em 516, e de 516 até, dando um salto, até 1948, quando Israel voltou a ser um estado, a um país. Aí o que aconteceu? Então, houve aí um longo período, e durante esse longo período, Samaria, os samaritanos, eles sofreram diversas perseguições. Se os judeus sofreram perseguições, os samaritanos não foram diferentes. E eles foram também hostilizados pelos próprios judeus, também pelos árabes, também pelos persas, pelos sírios, pelos beduínos, durante o governo otomano, e também no período bizantino, né? Bizantino. Então, que foram até antes mesmo do otomano. O que aconteceu? Os samaritanos foram fragilizados, foram consumidos quase que na sua totalidade, devido a essas perseguições. E quando da fundação do Estado de Israel, em 1948, né, e um pouco antes disso, durante o governo britânico, teve o governo britânico ali, e houve uma certa tolerância para com os samaritanos, mas mesmo assim eles sofreram algumas perseguições. Mas em 1948, aí, quando da fundação do Estado de Israel, os samaritanos, eles aí sim tiveram um momento mais pacífico. Em 1954, o governo israelense, ele criou uma comunidade dos samaritanos em Holon, próximo a Tel Aviv.
próximo a Tel Aviv. Em 2003, nós temos aí um censo, uma pesquisa, que fala então que o número de samaritanos, preste bem atenção, o número de samaritanos era menos de 1000 pessoas. Veja então que é um povo que estava bem reduzido. E eles tiveram que, ao longo do tempo, para não se acabar, tiveram que alterar alguns pontos de vista que eles tinham, algumas doutrinas que eles tinham, para que este povo não se acabasse, não fosse extinto. Então eles permitiram o casamento que até então era proibido, né? Isso já no século XX. Então eles permitiam que o jovem samaritano poderia se casar com uma judia que decidisse seguir a fé deles, né? Eles creem somente no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros de Moisés, e nas suas interpretações que eles têm. Eles não aceitam as interpretações judaicas, seja o Talmud, ou outros comentários, né, que eles têm também, que os judeus têm também, do próprio Talmud, a interpretação do Talmud, e eles então não acreditam. Mas a mulher israelense que decidir seguir a doutrina deles, então eles poderiam casar com os jovens samaritanos. E eles sofrem muito problemas de relacionamento, porque o povo está reduzido, né, a menos de 1000 pessoas. Então existem problemas consanguíneos. Os jovens, geralmente, quando eles se casam, antes de gerarem filhos, eles fazem exames para que possam verificar se não terão problemas no caso da gravidez da mulher ou da própria criança. Muito bem. Agora, nós vamos meditar durante o primeiro século, que é o período da igreja primitiva, do período em que Jesus também exerceu o seu ministério. E então nós vamos ver o que aconteceu com os samaritanos, certo? E dando uma ênfase, claro, à temática da lição, o poder do alto. O que o poder do alto fez em Samaria? Os samaritanos, eles recusaram até mesmo Jesus, né? Até mesmo Jesus, que os discípulos até pediram: Senhor, quer que façamos como Elias, que desça fogo do céu e consuma eles? E Jesus os repreendeu. Não é verdade? Então, e Jesus, é interessante que Jesus é tão maravilhoso, tão glorioso, tão pacífico, nos dá um exemplo realmente maravilhoso. Mesmo com esse episódio da rejeição dele para entrar em Samaria, ele conta a parábola do samaritano posteriormente, né? Em que um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi apanhado por salteadores, o espancaram, o deixaram quase morto, e passou-se um sacerdote, passou-se um levita, e não fizeram caso daquele homem caído. Mas um samaritano
ele socorreu aquele homem. Mesmo Jesus tendo sido rejeitado pelos samaritanos, ele conta uma parábola dando honra aos samaritanos. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 2, o Evangelho entre os samaritanos. Mas chega um momento que Jesus, então, estando ali em Sicar, em Samaria, o Evangelho de João, capítulo 4, retrata muito bem isso, em que Jesus, ele evangeliza aquela mulher samaritana. Aquela mulher, ela crê em Jesus, e o contexto deste episódio nos revela até parte das crenças que os samaritanos tinham. Embora eles não consideravam Jerusalém como monte sagrado, ou a cidade santa, então eles acreditavam que o Monte Gerizim, esse sim, era um monte escolhido por Deus, e não o Monte de Sião, ou mais precisamente o Monte Moriá, onde fora construído o Templo de Salomão. E aquela mulher, ela crê, volta para a cidade, evangeliza, fala daquele relato, eles correm até Jesus e também passaram a crer em Jesus. Muito bem. Então o Evangelho já começa a produzir uma grande colheita ali em Samaria nesta ocasião. E depois, quando os discípulos, mais tarde, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, em que a igreja começa a todo vapor pregar o Evangelho, sofre uma perseguição em Jerusalém. É bem verdade que alguns teólogos gostam de ressaltar que a igreja estava ali em Jerusalém, ali de uma forma quieta, sossegada ali em Jerusalém, e Deus permitiu então uma perseguição, e eles então tiveram que se espalhar a Palestina, daquelas regiões todas. Foi quando então Filipe, ele anunciou o Evangelho em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. E o Espírito Santo de Deus trabalhou de uma forma maravilhosa na vida de Filipe, que houve grandes milagres ali durante a pregação de Filipe, curas, libertações. Foi algo sobrenatural, um sobrenatural de Deus, e os poderes das trevas caíram por terra. Esse é o papel da igreja, né? Através da pregação, fazer com que os poderes das trevas caiam por terra. E houve uma grande alegria ali, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado e exaltado em Samaria. E claro que houve alguns incidentes, dentre esse o tópico 3, ele enfatiza que Filipe em Samaria e Simão,
ou mágico. Então havia ali um feiticeiro, um enganador, havia ali um mágico por nome Simão. E ele acabou crendo também no Evangelho. E a conversão na vida dele foi um pouco lenta, né? Que até então ele enganava as pessoas, os moradores ali, e posteriormente, ele crendo no Evangelho, ele estava então assimilando a mensagem do Evangelho. Ele, quando vê que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele tentou comprar esse dom, né? Ofereceu dinheiro para ele, se desse esse dom para ele, né? Ele estava com segundas intenções. Então, há muitas pessoas, nós estamos aqui, irmãos, no século 21, né? Século 21. Se nós pararmos nesse exato momento e nós observarmos o que está acontecendo no âmbito da igreja neste momento sobre a face da terra, e em particular aqui no Brasil, nós vemos que existe evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, e alguns pregando com segundas intenções, intenções de enriquecerem-se, intenções de terem poder, de terem domínio sobre pessoas, e tem conseguido enganar muitas pessoas. Mas aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que buscam o poder do alto, não são enganados por estes. E este é o papel da igreja. E os obreiros do Senhor, nós os obreiros do Senhor, temos que alertarmos a igreja de não aceitarem os falsos evangelhos pregados nos meios de comunicação, rádio, TV, internet. Tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, e se tiver fundamentado na palavra, então é um evangelho verdadeiro. Pois a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Então, temos que estar preocupados, sim, com o evangelho que está sendo pregado em pleno século 21. E a verdade é que Simão foi repreendido, né, sofreu um juízo divino, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele recebeu uma repreensão para a glória do nome do Senhor. Então, vamos estar atentos à palavra do Senhor que está sendo pregado, vamos continuar buscando o poder do alto, para que nós possamos vencer toda a obra do maligno e também dos homens malignos e maus. Então, diante desse estudo, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue operando em cada coração, e se cumpra aqui mais uma pré-aula, e de tudo que você ouviu, observou, faça aí o seu esboço para a aula que estará acontecendo amanhã, de manhã, mais precisamente, né? E a partir das 8 horas já estamos em oração, e 9 horas a escola bíblica dominical,
e você é o nosso convidado especial e participe conosco, então, para a glória do nome do Senhor. Ou mesmo na sua comunidade, que você tem a escola dominical e segue esta revista, então, que esse estudo tenha enriquecido você para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor.